Fala assim, seu método é vida. O método de Deus é vida. O método de Deus é vida. E por meio da vida, muitas vezes vamos a uma reunião, e certos irmãos sem cultura. Então, os irmãos vejam que não é a cultura, não é uma sabedoria humana que vai fazer com que a pessoa transmita a vida. Às vezes a pessoa não tem aquela cultura, mas quando ele fala, os irmãos percebem que sai vida dele. Agora, se ele for uma pessoa também com cultura, experimentado, um teólogo, que toca na vida, amém, glória a Deus por isso. Mas o que mais Deus interessa na vida de um cristão é quando ele realmente se entrega à cruz. Vou ler uma das frases aqui. Os cristãos que estão inteiros, intactos, nunca podem ministrar vida. Então, ele pode ter um cristão, ele pode ter desfrutado de dons espirituais, como falamos, que Deus nos dá dons, mas ele está sendo treinado. E quando ele percebe que algo mais profundo precisa acontecer na vida dele, então Deus começa a abrir os olhos dele para ele ser entregado à operação da cruz. E aquilo ainda que estava intacto na vida dele, então começa a acontecer, irmãos, algo de entrega voluntariamente, e ele é quebrado. Então ele tem uma vida quebrantada, e aí ele pode ministrar. Somente através de um quebrantamento deles é que a vida pode se manifestar. Esse é o método de Deus. Então, aqui o irmão traz esse capítulo, que já lemos alguma coisa, que tem a parte A e a parte B. A parte A é quando nós cremos no Senhor. Hoje o professor Varo, a irmã Eliane, deu os primeiros passos. Então Deus nos dá a graça e nos dá alegria, enche-nos de dons e dá aquela coragem. E como nós às vezes falamos, irmãos, é o primeiro amor. Então Deus, ele começa a operar porque sabe que nós agora nascemos e precisamos daquele auxílio todo. Então Deus reparte. Mas os dons, irmãos, ele não amadurecem. Isso você pode ver na carta aos Coríntios, que nenhum dom faltava àquela igreja, naquela localidade. Mas a Bíblia nos diz, porventura dos homens carnais, não andais segundo os homens, porque há entre vós isso, e traz um relatório do que havia. Mas nenhum dom faltava àquela igreja. Mas o que precisava então para aquela igreja? Agora precisava da operação da cruz. Agora é outro estágio que o Senhor começa a trabalhar em cada um de nós. E quero dizer para os irmãos que já estão entendendo esse estágio, que estão passando para esse outro estágio da operação da cruz. Se entregue, irmãos. Como Jesus se entregou à cruz, de todo o coração, e você vai dar mais vida aos demais irmãos. Quanto mais você morre para si mesmo, orgulho, soberba, arrogância, presunção, mais pronto você está para dar vida. Então o irmão diz assim, que o Senhor nos derrube todo orgulho, que nos quebre e nos faça novo, que Ele trate com toda a nossa vida natural e que a cruz seja aplicada drasticamente, profundamente, a fim de que a vida ministrada aos necessitados do Senhor. Amém. Aí temos outro capítulo que vamos futuramente ir trabalhando lentamente. O quebrantamento libera a vida. Amém? Então o quebrantamento, você é uma pessoa quebrantada, uma pessoa tratada, então você transmite mais vida. Se esse quebrantamento, irmãos, nós temos ainda a questão, nós estamos intactos. O nosso ego, nossa vontade, até nossas vaidades, irmãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos.
Então, o que eu estou falando ainda, retornando a falar, ele está mais na esfera das pessoas que estão no estágio ainda que precisam desse quebrantamento. E nós precisamos de se voltar ao Senhor de todo o nosso coração e receber a palavra, os conselhos da palavra. Se você começa a resistir à a palavra não tem mais para você, não é um alimento para você, então você começa a entrar por um caminho terrível. Continuamos a leitura então em Hebreus capítulo 12. E interrompemos por causa do horário, né? Vamos tocar novamente, irmãos, o 12 ou 13. No capítulo 12 de Hebreus, verso 12 e 13, vamos tocar um pouco e continuaremos. Por isso, restabeleceis mãos descaídas e joelhos trôpegos, fazei caminho reto para vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, quando nós começamos a cuidar da nossa vida espiritual, mesmo aqueles as mãos descaídas, joelhos trôpegos, já nossa vida espiritual estamos sofrendo certas batalhas, mas a Bíblia diz: fazei caminhos retos. Fazei caminhos retos para vossos pés, para que aquele que se extravie, ou seja, manco, eles sejam curados. Porque se nós não tomarmos essa posição com o Senhor, irmãos, muitas pessoas que estão tomando o nosso às vezes como exemplo, modelo, vão se extraviar. E tudo, irmãos, o que for benefício para a igreja que você estiver operando, você receberá galardão. Mas aquilo que formos tropeço, formos escândalo, não se esqueça, irmão, do verso que diz assim: ai de que por onde vem o escândalo. E a Bíblia fala claramente para nós que é inevitável que venha escândalo, mas ai daquele por onde vem o escândalo. Nós tiramos um tempinho com o Juliano, ele está fazendo um estudo, estudando sobre a questão da iniquidade. E alguns versos que ele está meditando, ponderando. A iniquidade, irmãos, ela começa por prática de pecados. Não vou dizer prática de pecados normais, porque não existe pecado que é normal. Tudo é anormal. Mas é um pecadinho aqui, um pecadinho ali, e a pessoa vai começando a ficar acumulado de coisas. É como aquele verso que já lembra: acúmulo de maldade. Seu coração vai ficando endurecido, como a primeira vez, às vezes, que a pessoa entra na internet para ver pornografia. E a pessoa daí recebe um toque do Espírito e fica incomodada, mas repete. Vai repetindo. É um caminho, irmãos, que traz prejuízo grandemente. Porque além de entrar pelo caminho da prostituição e da fornicação, muitos pedófilos, o resultado é porque eles eram pessoas que estavam ligadas à pornografia, e quanto mais a pessoa afunda na prostituição, nada o satisfaz mais. Então, é homem com homem usando a mulher ao contrário da natureza, e assim por diante. Mas você pode, irmãos, no tempo do Espírito Santo, se separar para o Senhor. Fazer vereda direita para os pés. Aquelas pessoas, irmão, que a palavra tem falado, e você sabe que precisa de uma mudança, faça quanto antes, meu irmão. Procure ajuda. Procure os irmãos. Ou você, irmã, procure irmãs, para não se desviar inteiramente.
como temos falado, hoje, irmãos, o casamento tem sido grandemente afetado nas igrejas. Eu não falo de nações, eu falo igreja, o corpo de Cristo. O irmão Saulo visitou o sul do Brasil e orou, e vamos continuar orando, porque ele viu prejuízo grandemente entre famílias queridas. Você acha, irmãos, que não eram famílias queridas? Famílias queridas. Irmãos que tinham a palavra, pessoas que ministravam, pessoas que eram visadas na comunhão da igreja, mas hoje estão arruinados. E por causa do seu testemunho arruinado, então muitas pessoas o rejeitam completamente. Porque o irmão muitas vezes foi advertido, quem sabe a irmã foi advertida, e pela tomada de posição que eles tomaram, o impacto foi grande e que causou muito dano às vezes na localidade. Então, se alguém destruir o santuário de Deus sois vós, Deus o destruirá, está escrito. O Juliano estava compartilhando esse verso ainda há pouco comigo, mostrando. Porque é uma questão, irmãos, de você vai se aprofundando na iniquidade, vai se aprofundando na iniquidade. E vai tendo acúmulo de maldade. É um abismo, chama outro abismo. E o inimigo então vai empreendendo como direito, espírito que perturba. Então, os irmãos que estavam presentes na segunda-feira, foi um encargo tão forte. Pessoas propensas à prostituição, espírito de tristeza e de amargura, e muitos até pendente a suicídio. Por que, irmãos? Porque a palavra deixou de ser, às vezes, a fonte. Então, segunda-feira tivemos um combate para vencer, lutando em nome do Senhor Jesus contra os espíritos. Na quarta-feira só repetiu novamente a palavra. Na quinta-feira, novamente, irmãos. O Senhor, lembrando vários irmãos, fizeram textos que são testemunho do que eu estou falando. Então, irmãos, o que faremos? Eu gostaria de pedir aos irmãos que colocassem sua vida no altar em favor da igreja de Almirante Tamandaré. E a irmã Mari teve um sonho. E eu até falei, irmã Mari, espero que esse sonho não seja realidade. Porque é um sonho. Mas se isso, o Senhor está alertando, irmãos. Espírito de pedofilia, até abusos de crianças, adolescentes. Então, irmãos, vejam que a pessoa vai tendo iniquidade, acúmulo de iniquidade. E foi o que nós lemos. Você dá lugar a um espírito, a um pecado, e aquele pecado tem uma origem. E cada origem traz um outro abismo. E quando vemos, irmãos, o templo, que era o templo do Espírito Santo, está destruído. Então aqui, irmãos, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Trazei caminho reto para vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós podemos, irmãos, seguir a paz com todos, mas não se esquecer da santificação. Se alguém nos tira dessa vida de santificação, eu já não posso ter uma paz estendida àquela pessoa, porque aquela pessoa está ferindo a vida de santificação em minha vida. Então, os irmãos, os jovens, vejam com quem vocês andam. Qual é o relacionamento que você tem com certas pessoas? Então, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Mesmo em nossas casas. Se alguém vem nas nossas casas e não respeita a nossa vida com Deus, irmão, no começo da nossa vida é uma batalha isso aí. Até que as pessoas vão entendendo que a nossa casa, aqui nós não somos acostumados a estar falando mal dos outros, há piadas, há gracejos indecentes, vida de chocarrice, e começamos a ser luz para aquelas pessoas que vêm nos visitar. Ou eles tomam posição, ou não vêm nos perturbar. Agora, se nós não tomarmos posição, irmãos, então nós vamos ser coniventes com aquela situação e nunca vamos fazer vereda direito pelos seus pés. E aquele que é manco vai continuar manco. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando perturbe, e por ela, ou por meio dela, muitos sejam contaminados. A raiz de amargura muitas vezes brota, irmãos, porque nós temos um ressentimento, uma inveja às vezes, um ciúme às vezes. Então começa uma raiz de amargura a brotar e nós vamos falar mal daquela pessoa. Irmão, queridos, amados irmãos, nós não deveríamos transmitir para as pessoas demais até uma falta mesmo, algo que uma pessoa cometeu. Nós não deveríamos ser porta-voz de tudo isso. Quanto menos, irmãos, está inventando um assunto, uma causa, porque estamos com ciúme, estamos com inveja, não vão ver com a cara de fulano, não vão ver com a cara de ciclano. Mas mesmo que a pessoa cometeu uma falta, nós não deveríamos de ser porta-voz, transmitir, continuar para frente aquilo. Por isso, irmãos, quem quer servir a casa do Senhor, ele tem de ouvir os problemas e ali, em nome do Senhor Jesus, ser tratados. Uma pessoa que ouve um problema de uma outra pessoa e espalha, irmão, essa pessoa não está apto para ser um conselheiro ou uma conselheira. Como podemos ajudar se as pessoas não terão confiança então? Se nós temos uma boca que se abre facilmente. Irmão amado, todos nós éramos pecadores e somos pecadores, mas agora um pecador arrependido. Então veja de onde Deus te tirou, de onde Deus te salvou. Seja misericordioso, seja compassivo, não seja conivente com o pecado, mas faça como o Senhor Jesus fazia. Jesus sabia que naquele poço passaria uma mulher, e aquela mulher estava envolvida em vários casos. O caso dela era a prostituição. Ela devia ser uma mulher bonita, a Bíblia não descreve isso, mas nenhum homem fica tão interessado se a pessoa não for formosa. Ela já tinha vários, porque tinha atraído vários, e ainda o que ela tinha no momento não era dela ainda. Então era mulher, era marido de outra, mas ela era uma pessoa que conquistava o marido das outras. Mas naquele dia ela teve um encontro com o Senhor Jesus e a sua vida mudou. E por a sua vida mudar, a vida da cidade onde ela morava houve mudança também, porque todos conheciam quem era ela. E ela diz: vinde e vede alguém que tem me falado tudo que eu tenho feito, porventura não é seu Messias? De uma pecadora, uma prostituta, uma que roubava o marido de outras pessoas, agora era evangelista. Vinde e vede. Irmãos, precisa mudança. Deus ama nós pecadores, por isso Ele morreu na cruz por nós.
mas precisa haver uma mudança. Se não haver essa mudança, irmãos, nós não avançamos na evangelização. Os nossos familiares não atraem. Eles não são atraídos porque eles conhecem a nossa vida. Que continuam a mesma pessoa faltoso, a mesma pessoa sem compromisso, uma pessoa de sim e não. Irmãos, eu tenho um grande cuidado. Até quando eu marco um horário, eu fico impaciente, indignado. Aquelas pessoas que não fazem o trajeto do seu tempo. Então, chego atrasado, sou pessoa descompromissada. Cada um deve começar a analisar a sua própria vida e ver naquilo que é faltoso e fazer beleza para os nossos pés. Cada um tem uma tendência, vem de famílias com tendências. Mas eu quero dizer que todos nós viemos de Adão. Então todos nós temos dificuldade. Não é por ser estival, ou ser isso, ser aquilo, que as pessoas têm mais problema. Temos problema porque viemos de Adão, que pecou. Mas tem agora um novo homem. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou a justiça de Deus. E por este homem nós somos ajudados. Por isso que tem esse conselho em Hebreus aqui, que nos ajuda. E que nós vamos acatar esse conselho do Senhor. Diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Não sabeis também que posteriormente quem herdar a bênção foi rejeitado? É essa a questão muitas vezes, irmãos. Nós começamos a fazer como Esaú e achar que nós não vamos, que queremos na vida eterna, graças a Deus por isso. Mas nós sabemos, irmão, que tem pecados para a morte, e por isso eu digo, não olhe. Porque esse tipo de pessoa várias vezes foi aconselhado, várias vezes foi exortado, várias vezes foi estimulado. Agora, a disciplina que diz a palavra de Deus vai acontecer na vida dele. Muitas vezes abusou, pisou, profanou o sangue do Senhor. Deus está pronto para te ajudar, irmão e minha irmã. Mas precisamos tomar uma posição com Deus. Diz: Senhor, eu reconheço, conforme diz Tiago, pelo Espírito que me vi hoje, aonde está o peso, o embaraço ou o pecado que estão de perto da minha cilindro. Eu preciso de ajuda. Se for jovem, se for criança, fale com os pais. Não tenha medo. Fale com os pais. Conte a eles o que está acontecendo. De onde vem pedofilia, se não é abuso de crianças? Quem sabe crianças tentadas, molestadas, mas com a situação, eles ficam tão envergonhados que não têm coragem de chegar aos pais. Fale, busque ajuda. Ou teu marido, ou a tua mulher, os anciãos, e faça a vereda direita para vocês pés. Esse é o conselho da palavra de Deus. Porque não deve haver, não haja algum impuro ou profano. Não é para ver. Mas, se a Bíblia aconselha, já fala de Esaú que foi profano, vendeu o direito que ele tinha da sua primogenitura para um repasto. Depois, ele chorou. Mas ele chorou mais por causa daquela bênção que ele perdeu de primogênito. Não por causa daquilo de arrependimento dele ter feito aquilo, mas o que ele perdeu. Irmão, quem sabe um dia, para aqueles que não estão recebendo essa palavra, que estão rejeitando essa palavra, daqui uns anos você vai ver o que você perdeu. Por que eu não aceitei o conselho
naquela noite ou naquele dia. E aí as coisas ficaram tão difíceis, tão complicado, porque não aceitou o conselho da palavra de Deus. Verso 18. Ora, não tem chegado ao monte, não tem chegado ao fogo palpável, ardente, escuridão, treva, tempestade, o clangor de trombeta, o som de tais palavras, os quais ouviram e suplicaram, que não lhes falasse mais, pois já não suportavam-lhes o que era ordenado. Até o animal a tocar o monte era apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Irmão, nós fazemos um Deus tão pequenininho às vezes, abusando. Nós sabemos, irmãos, que os israelitas viram o monte tremendo e formigamento, e as palavras do Senhor soando. Ele, por favor, fale, Moisés, para nós, porque nós estamos aterrorizados. E até Moisés disse: eu também estou todo trêmulo. Irmão, às vezes a gente vê uma certa reverência tão grande. Por isso eu pedi, irmãos, em certos lugares que eu fui, existem esses painéis grandes, e estava lá: por favor, desligue o seu celular. Mas será que não deveria ter uma sua consciência que nós viemos para uma reunião, né, e que não podemos estar ali usando, ou não estamos, a mensagem está sendo feita, eu não posso ver meus e-mail, o WhatsApp, o Facebook, etc. Que ele seja usado, irmãos, para contribuir para o nosso bem, como alguns irmãos estão filmando aqui. Nós comecemos aqui em Marmeleiro, irmãos, um pouquinho, meus irmãos. Nós tínhamos sede de Deus. Vida de clamar o Senhor, não tínhamos tanto conhecimento. Eu era um deles, mas nós queríamos. Pela misericórdia do Senhor, estamos até hoje. Mas a gente percebe, irmãos, que o tempo está se passando e o mundo está querendo entrar. E nós já sabemos o que passamos. O que cada um de nós enfrentou como casais, como família. Já criei 5 filhos, quanta luta, batalha. A gente ensina, mas o mundo desensina. A gente fala, mas na televisão desprega tudo que nós falamos. Então hoje você precisa, irmãos, tomar uma posição. Fazer vereda direita para nossos pés. Tudo que o Senhor está tocando no teu coração, volte para sua casa, irmão, irmã. Põe na tua agenda. Não faça como aqueles que vê no espelho e logo se esquece de que tal era. Porque esse Deus aqui, esse Deus que Moisés ficou todo trêmulo, ele viu quem é esse grande Deus. E nós, irmãos, veremos. Deus vai sacudir toda a terra. Deus já está sacudindo, irmãos, a terra. Eu vi uma pesquisa, irmão, todos os anos aumentando terremotos e terremotos e terremotos. Vendavais, coisas que nós não víamos antes. Cada dia está sendo mais acelerando. Você não percebe isso, irmão? A iniquidade se multiplicando e o amor de muitos se esfriando. O Senhor está às portas. Mas haverá, na abertura do 6º selo, um grande terremoto. E o Senhor vai começar a abalar muitas nações, como tem sido abalada. Mas o último terremoto será muito mais terrível. Se haverá de acontecer todas essas coisas, como fala Pedro, que pessoas vós convencer em santo trato e piedade. Não importa, irmão, se
vamos morrer através de um terremoto, ou através de qualquer coisa, porque todos vamos morrer, mas importa que você, a partir dessa vida, os teus olhos sejam abertos lá na glória. Mas, verso 22, mas tendo chegado ao Monte Sião, olha, mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável hoste de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, arrulado nos céus. E Deus, o juiz de todos, e os espíritos justos aperfeiçoados. Mas, então, irmão, você tem esse convite. Você tem esse convite. Temos chegado ao monte. Devemos desfrutar da cidade de Deus vivo, da Nova Jerusalém, da incontável hostes de anjos. Amado, não perca tudo isso. Reflita novamente tudo que Deus quer que você desfrute. E ao mediador, Jesus, da nova aliança, no seu sangue, a aspersão das cores superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois não se escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra. Muito menos nós, os que se desviamos daquele que dos céus nos adverte. Irmão, se na terra tinha as pessoas que nos advertiam, muito mais quando o Senhor vem nos advertindo. Porque o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece toda a nossa história. Então Ele usa situações, usa meios, para sempre nós levar ao arrependimento. Aquele cujo voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Não só a terra, mas também o céu. Então, lembrando aquela palavra em Apocalipse que fala que o céu sempre rolará com pergaminho. Irmão, não brinque com Deus, por favor, irmão. Não brinque de cristão. Eu creio, irmãos, como eu falei para os amados irmãos, sobre o pedido da irmã Marciana sobre o batismo. Nós precisamos, como ancião, levar mais a sério. Até os nossos filhos que se batizam, se realmente eles experimentaram arrependimento. Se realmente eles creram na vida da igreja. Porque batizaram a pessoa, irmãos, e ela continuar na mesma coisa, não resolve nada. Porque ela não tem uma experiência do novo nascimento, da nova criatura, do que era ser velha e agora ser nova criatura. Irmão, veja o que Pedro falou. Porventura, nós podemos cruzar a água do batismo, esse como nós recebemos o Espírito Santo. Então era algo sério, irmãos. Veja bem, eles não batizavam pessoas de qualquer forma. Mas se o Espírito Santo o recebeu, então os judeus não podiam fazer nada ao contrário, porque o Espírito Santo tinha dado testemunho que os gentios faziam parte da nova aliança. Então esse Deus, irmãos, vocês lendo o Velho Testamento, como ele fez abalar aquele monte, sacudir aquele monte, vozes, trovões, relâmpagos. Esse Deus, irmãos, é aquele que vai fazer abalar todas as coisas. Quem sabe, irmão, muitos aí vão ficar com temor de Deus, por ver prédios caindo, cidades sendo engolidas, crateras sendo abertas. Eu vi, irmãos, pela internet, quando começou a abrir crateras,
E o asfalto sendo engolido, carro sendo engolido. E as pessoas horrivelmente gritando de pavor. Esse Deus, irmãos, está trabalhando. Existe uma fenda na terra sendo aberta, irmãos, na Califórnia e em muitos outros lugares. E os Estados Unidos está aí, dormindo. Países que enviaram missionários. O Brasil, irmãos, amados queridos irmãos, quando você for agora, daqui para frente, votar, não troque seu voto por nada. Vote para aqueles que realmente vocês percebem que são pessoas sérias. Se for para não votar na pessoa séria, irmãos, não vote. A consequência que estamos sofrendo hoje, irmãos, é por muitos se venderem e não saberem o resultado, o prejuízo que seria lá na frente. Que Deus tenha misericórdia da manhã da Mandaré. Ele não começa pelos prefeitos, começa pelos governadores e vai até os altos escalões, corrupções em cima de corrupções. Esse dia eu vi um discurso do senador Malta, ainda que do tempo faltou só, mas o que ele falou, irmãos, ele precisava ser muito corajoso o que falou ali. Outros que estão ali ligados, irmãos, é tanto que a maldade está espremendo aqueles que querem ser pelo bem. A maldade. E na igreja, irmãos, nós precisamos ter jovens, famílias que escolham viver como família. Assumindo o papel de marido e as esposas o papel de mulher. Se dia alguém veio pedir conselho para mim, eu digo, eu sou daqueles ainda, irmãos, que acham que a mulher tem que ser uma boa dona de casa. Nós precisamos preparar as nossas filhas, quando casarem, ser boas donas de casa, não ser boas secretárias, ainda que possam até ser. Mas se elas forem boas secretárias e for uma péssima dona de casa, está arruinada ao seu lado, está arruinada a sua vida. Nós precisamos ensinar às nossas filhas e aos nossos filhos que eles precisam ter um comportamento. Primeiro, eles querem primeiro começar a namorar. Não, primeiro eles têm que aprender as coisas. Aprender submissos e saber o tempo que eles podem casar. Mas hoje querem casar, não tem nenhum preparo, não guardaram nada, não tenham nada, e as mocinhas que querem casar não estão preparadas para nada. Então ensine a sua filha, se ela, graças a Deus por ser jovem. Quem que não elogiou a comida de ser jovem hoje? Mas tem mocinha que não lava prato. Olha, eu poderia ir mais longe ainda, que ela não lava nem outras coisas. Põe ela na máquina de lavar roupa. De primeira ela na esfregadeira, né? Tem nada. Irmãos, nós precisamos dizer, a família é coisa bonita. A família é a coisa mais linda que existe. Quando a tua mãe te pede, filha, faz isso, vai com alegria fazer. Mas quando nós estamos numa certa idade, nós procuramos fugir, né? Então, filho, faz isso. Filha, você está sendo preparado para a vida. Irmão, veja o que eu vou falar mais uma vez. Maus filhos serão maus daqui para frente. Maus filhas serão péssimas esposas. Maus filhos serão péssimos maridos. Tem que ter boas filhas para ser boas mulheres. Bons filhos para ser bons maridos. Se você vê um filho bocudo e você quer casar, não case com essa pessoa. Primeiro, ele precisa saber respeitar o pai e a mãe. Depois, sim, vai ter casamento.
bocudo com os pais, bocudo com a mãe, e aí vai continuar bocudo com a esposa e bocudo com o esposo. E aí é aquela briga de gato e cachorro. Amados, eu peço em nome do Senhor Jesus, fazer vereda direita aos vossos pais. Famílias estruturadas é a igreja estruturada. Família desestruturada é a igreja problemática. Vamos começar, irmãos, pela raiz. Um certo irmão até escreveu livros. Ele teve um sonho que ele tentava curar as frutas de uma laranjeira. Então ele ia aplicar em cada laranja aquele antídoto contra aquela peste. Aí chegou uma pessoa e disse, mas você está fazendo uma verdade. Mas como errado? Eu estou tratando das laranjas. Não, você tem que tratar com a raiz. Trate com a raiz. E as laranjas vão ficar boas. Deus começou a instruir ele que as famílias são as raízes. As famílias desestruturadas são problemas futuros para a igreja. Então, irmão, se você teve dificuldade com o pai, com a mãe, mas agora você tem uma chance. Senhor, eu quero ser estruturado. Deus ouve as nossas orações, irmãos. Eu me lembro que eu era garoto e eu via os meus parentes, a situação que estavam, e eu disse um dia, Senhor, eu não quero ser como meus parentes. Eu não era cristão, eu era católico, apenas católico. Senhor, eu não quero mais fazer parte do jogo do bicho. E comecei a deixar de muitas coisas. Porque eu era o cambista, sabe? Você sabe o que é cambista? Fazer o joguinho do bicho para outras pessoas. Como piar, como adolescente. Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero ser assim. E um dia chega a Bíblia para mim. A minha mãe comprou uma Bíblia. Eu começo a ler, me interessar. Mas naquela época não tinha internet. Mas tinha gibi em quadrinhos. Quem não foi viciado em gibi? Quem leu gibi? Ó, tem um que era o Zadok, tem mais aí. Saulo lá. Então um dia o Senhor fez assim para mim. Estava a montanha da minha revista em quadrinho. E ele falou, você ama mais a Bíblia ou essas revistas? Que eu li para a revista, disse, Senhor, na verdade eu estou amando mais isso aqui. Mas por favor me ajude. Era tio Patinho, não sei o que mais. Irmão, mas hoje o nosso jovem está sofrendo muita mais pressão. Muito mais pressão. Se nós sofrermos uma pressão, porque aquela revista em quadrinhos, eles estão sofrendo muito mais pressão. Eles precisam de ajuda. Eles precisam da nossa ajuda. Então diga para teu pai, para tua mãe, como eu gosto disso, mas eu quero ficar livre. Mas se nós soltamos nossos filhos à vontade, se nós soltamos, irmão, o resultado vai ser no dia do casamento. Não estão preparados para o futuro, não estão preparados para ser bom dono de casa, não são preparados para ser bom marido. Irmão, com toda a minha vida, comecei a caminhar com o Senhor, e eu disse, eu seria um marido excelentíssimo, mas olha, eu seria um marido nota 10. E eu achava que estava preparado. Só a Elisete pode dizer quanta nota 10 eu pratiquei com ela. Até hoje, irmão, então, nós temos fases na nossa vida. Eu pensava que quando chegasse aos 60, eu não tinha mais dificuldade. Bom, pronto. Irmão, continuamos tendo dificuldades. Viu? Vocês estão com os 27, 30, 34. Nós temos que pedir tanta ajuda para o Senhor, que vai chegar uma sala dos 50, dos 55, daí são fases diferentes. E nós não estamos preparados para aquelas fases ainda. São pegos de surpresa. E tem um dia aos pés do Senhor, poxa, Senhor, preciso aprender agora, está nos 60. Acho que mudam, as coisas vão mudando a situação. Esse dia nós tivemos sentado com a dona Elisete lá e conversar, uma conversa daqui, conversa de lá, e orar junto, e pedir uma saída. Senhor, como vamos sair disso aí agora?
Mas se nós não tiver tempo para orar junto, nossos problemas, conversar, o inimigo vai nos distanciando e vai pondo minhoca um na cabeça do outro. Minhoca é a expressão, apenas né? Pela expressão. Mas pode falar cascavel, cobra, etc. O conselho de Deus é a palavra, irmãos. A palavra de Deus. Tire tempo com seus filhos. Abençoe os filhos. Põe a mão. Irmão, abençoando, sabe que está uma tendência. A tendência. Então, como pai, irmão, como pai, você pode abençoar os filhos. Como Jacó fez. Ele pôs mão sobre a cabeça de todos os filhos. E sobre todos os filhos ele profetizou. O que eles deviam ser no futuro. Nós não queremos. Nenhum filho nosso foi gerado para o mundo. E eu digo, nenhum dos meus netos foi gerado para o mundo também. Eu desejo ver todos eles servindo o Senhor e amando o Senhor. Para mim, será uma grande tristeza um dia ver um neto dizendo que não crê mais em Jesus, que não crê mais na visão da igreja, que agora ele vai estar nesse caminho, naquele outro caminho. Para mim será de grande tristeza. Ainda que enfrentarei a vida, não podemos desistir, mas sofremos muitas vezes, irmãos, com a atitude dos nossos filhos e com a atitude dos nossos parentes, com a atitude da igreja. Mas aqui a Bíblia diz que nós temos um mediador. Então, esse mediador entre Deus e os homens para te ajudar. Conte, porque o mundo está te chamando, porque o mundo está querendo que você faça. E saiba, irmãos, o que ele falou é verdade. Um dia ele vai abalar novamente os céus, a terra e os céus. Ele vai abalar. Ora, esta palavra ainda uma vez, por todas que ele fica a remoção dessas coisas abaladas, para que tinha sido feitas, para as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça e servimos a Deus de modo agradavelmente. Esquentou-nos. Se a palavra de Deus nos diz que devemos servir de modo agradável, é de modo agradável. E quando começamos a tomar essa posição de forma agradável, o resultado está, a esposa começa a ver, o esposo começa a ver, os filhos começam a ver, os pais começam a ver. Poxa, esse filho tinha essa inclinação e agora não tem mais essa inclinação. Porque ele tomou a posição de viver de modo agradável. Agradavelmente. Com reverência e em santo temor. Agradavelmente, em reverência e santo temor. Os irmãos sabem que fui insistente alguns tempos atrás sobre a questão de trazer celular da reunião. Não vi esse prejuízo somente em Tamandaré, em outras cidades. Uma vez cheguei em certa localidade, as pessoas não me conheciam, que estavam acompanhando o irmão Dino. Então cheguei desacompanhado desde aquele momento, sentei atrás, e ali tinha um grupo de mocinhas. Não escutaram nada da mensagem, nada. Se fosse perguntar o que vocês ouviram da mensagem, não. Elas estavam completamente distraídas com as conversações e com seus celulares. Irmão, e era um grupo grande, mas por ser grupo grande tem muito mais contato. E aí eu vi a situação que estava aquele jovem naquela localidade. Por isso eu admiro muito, irmãos, quando eu vejo um jovem que toma uma posição séria com Deus.
Porque eu sei que não é fácil. Passei por esse momento, por esse caminho. É muito mais valentia um jovem do que um velho. Porque o velho já está esfolado em muitas áreas. Mas um jovem, e contra o pecado, jovem, pessoas novas movendo por causa da palavra de Deus, da peregrinação, crianças desafiadas. Nós aqui, irmãos, estamos no Brasil, com todas as nossas dificuldades, crise, nós precisamos aproveitar muito mais, estar preparados. Memorize a palavra agora, irmãos. Memorize a palavra quanto você pode, mais e mais. Tire tempo, para que quando vem alguém começa a falar um assunto, você consiga entender, acompanhar, porque se você não se aprofundar, você não vai poder acompanhar um irmão que fala mais profundo certas coisas. Ficar voando distraído, porque você está precisando só de leite. Mas a comida sólida são para aqueles que têm exercício exercitado, são exercitados na palavra. Então, novamente, irmãos, por isso, recebendo um reino inabalável, retemos a graça, que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, em santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse capítulo, irmãos, você devia ler, reler, e depois de lá Deuteronômio, ao Velho Testamento, quer dizer, o que aconteceu com aquele monte? Por que existe a referência que nós agora estamos no Monte Sião? Precisamos da ajuda do Senhor. Agora, irmãos, então, eu quero ler Tessalonicenses. O Juliano esse dia fez menção, como falei para os irmãos, a semana toda o Senhor vem nos falando certas coisas. Vida de santidade. O testemunho dele, que o Senhor mostrou para ele, ele estava caindo no abismo, mas a palavra veio, santidade é o Senhor. Quando ele tomou conhecimento daquela palavra, ele começou a subir, sair daquele abismo novamente. Então, irmão, nós precisamos ter uma vida de santidade, santificação, por meio da regeneração do Espírito Santo. Como nós estamos acostumados a ler mais nessa tradução, hoje eu vou ler, então, com os irmãos Tessalonicenses, capítulo 4, deixa eu ver se é isso mesmo, acho que é. 4:1. É? Estou lendo a Bíblia de Jerusalém. O Jadó que está aqui diante de hoje, tá, vamos ver se, vou pedir para você ler um verso aí também, para ver se é aquilo que as demais traduções não trazem uma clareza maior para nós. Vamos então ler do verso 1, mas antes eu quero pedir para o Zadok ler o verso 3 da King James, para ver como é que fala aí. 1 Tessalonicenses 4:3. 4:3. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Verso 4. Cada um de vós saiba viver com seu